E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui, ó, completamente não planejado, não foi antecipado, não foi pensado. Uma oportunidade de última hora, mas que eu entendo que possa ser útil para aqueles jovens profissionais, as pessoas que estão iniciando na carreira e que vão ter que lidar uma hora ou outra com uma demanda operacional que é muito simples, mas que tem um risco elevado de provocar distúrbios que impactem nos indicadores do negócio, ou seja, disponibilidade, performance, principalmente aqui nessa área de provedores. A demanda que eu tenho é o seguinte: o vídeo não é pensado, não é planejado, eu tenho uma manobra para executar daqui a pouco. Eu falei assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou gravar um vídeo falando disso aqui, que pode ser que isso vai interessar, ou possa ser que isso vai interessar as pessoas. Então qual que é a proposta? Eu tenho um equipamento de missão borda de serviços. Lembrando que num projeto de redes hierárquica, modular e escalável, aquelas camadas de função, acesso, agregação, core, muitos provedores de pequeno e médio porte têm um core consolidado, ou seja, uma caixa parruda, que pode ser muito grande, muito pequena, enfim, depende muito do projeto e da demanda por conexões, largura de banda, portas físicas e coisa, etc. do provedor. Enfim, nesse equipamento a gente concentra muita coisa. A parte mais complexa da rede, em termos de projetos, protocolos e procedimentos, é a borda de serviços. Ali onde você termina os seus assinantes para serviços L2, serviços L3, potencialmente conexões de trânsito, conexões de peering, PTT, transporta ali para uma infra interna onde você tem as CDNs. Então o equipamento de borda é o equipamento mais importante do equipamento, roteador de borda, tá? Em alguns projetos, o core e a borda é uma coisa só, chamamos de backbone consolidado, ou collapsed backbone, é outro termo que também damos para isso aí. Mas enfim, eu tenho agora uma demanda, tem um equipamento parrudo, grande, que está até superdimensionado, na verdade, no que diz respeito, ele é um equipamento que faz muito mais do que está precisando fazer no momento. No entanto, tem um problema aqui. Esse equipamento está equipado com line cards de primeira geração, que tem mais de 10 anos de vida. Os famosos Trident, para a linha SR9000 da Cisco. E esses caras têm baixa escala de prefixos, pelo menos sempre teve, e nunca foi um problema, até que em 2020 vários provedores começaram a receber alertas na console do equipamento, dizendo, ó, cara, a tua escala de prefixo está chegando próxima do limite, que é de apenas 1.3 milhão de prefixos, tá? Então a solução seria colocar um line card de segunda geração, que é um Type 1, que acomoda 4 milhões de créditos, sendo que um IPv4 usa um crédito, ou seja, 4 milhões de prefixos IPv4, e o IPv6, não, um prefixo IPv6 acomoda 2 créditos, beleza? Poderíamos ter ido para essa linha aqui. Só que o Type 1 também foi declarado fim de linha pela Cisco. Então as duas primeiras gerações, a Trident e a Type 1, foram descontinuadas. Beleza? Aí temos a terceira geração, que é o Tomahawk, e tem a quarta geração, que é o Lightspeed, que é para conectividade de 400 gigabits por segundo Ethernet, portas de 400 GB, né? E um silício muito estúpido, ou seja, seria uma bala de canhão, né? Então, a solução aqui foi adquirir, essa empresa adquirir módulos de portas na qualidade e quantidade desejadas pela empresa, obviamente, da terceira geração, que é a Tomahawk, que é um módulo bastante funcional, bastante rápido, tem uma tecnologia de silício muito sofisticada, é um módulo muito interessante e que acomoda 10 milhões de prefixos, ou seja, resolvi o meu problema, né, de escala de prefixo, e ainda dei umas portazinhas a mais ali para o projeto na parte de 10 GB, que é o que a empresa está precisando. Pois bem, só que esse camarada, ele não pode ser instalado no mesmo chassi onde há presença de módulos de primeira geração. Na verdade, o SR9000 ele só permite a coexistência de módulos de gerações consecutivas. Então, se eu tenho um módulo de primeira geração, eu posso casar com o de segunda. Se eu tenho com o de segunda, eu posso casar com o de primeira, né, e com a de terceira. Se eu tenho de terceira, eu posso casar com a segunda e com a quarta, entendeu mais ou menos? Então, se eu tenho um módulo de primeira geração, eu vou colocar um módulo de terceira, não bica, não vai dar certo, não deixa. Isso é um requisito documentado no Release Notes do fabricante sobre esse módulo, no Hardware Installation Guide e em outras documentações. Então, primeira coisa que eu não posso botar, até posso, um módulo não será energizado, porque quando houver a leitura
dos parâmetros e características e propriedades da placa ao inserir no chassi. É um evento chamado OIR, né? Online Insertion Removal. Quando eu fizer a inserção, houver a troca de panela. Esse cara aqui não dá para ficar nesse chassi por causa desse módulo da primeira geração. Então esse é um problema que eu já estou tendo que lidar. Além disso, os requisitos de refrigeração do módulo novo não são compatíveis com outros dois módulos que são de ventilação, o fan tray. Então os dois fan trays redundantes, então cada um tem 12 ventoinhas, né, 2 módulos separados. Esses dois de primeira geração não são compatíveis com o Line Card Tomahawk. Então não adianta eu inserir o Line Card que ele não vai ser energizado, porque o equipamento não deixa ligar o módulo, porque ele não tem como fazer o procedimento adequado de refrigeração, devido à incompatibilidade entre o fan tray e aquele módulo. Então eu vou ter que fazer uma instalação de novos módulos de ventilação, substituição na verdade. Vou tirar os módulos legados de ventilação, inserir os módulos novos para depois poder usar aquela placa. Então já é outra manobra que eu tenho que fazer. Só que tem um outro porém, esse módulo Tomahawk ele tem uma exigência por software mínimo. Não é o iOS, qualquer iOS XR que vai funcionar com ele. Eu tenho que ter uma versão mínima de iOS XR que suporte esse módulo. E não é o caso no momento. Então eu vou ter que fazer um upgrade do software também. Então instalar a fan tray, instalar o módulo, fazer o upgrade do iOS XR. Só que tem um outro porém. O slot, a localização do slot implica que haverá mudança de todas as configurações dos line cards que serão substituídos. Bora da história, eu vou ter que reconfigurar todo esse equipamento, pelo menos nas funções da configuração que hoje utilizem essas interfaces. Aí temos bridge, a própria porta física, as instâncias de serviço Ethernet, que são os Ethernet Flow Points para L2 VPN, as portas que eu, porventura, invoque no SPF, no LDP, no RSVPTE, nas bridge domains. Então tem um monte, são 11.286 linhas de configuração que esse equipamento tem no momento. Já tenho checado isso aí, obviamente. Eu separei de todas essas 12 mil linhas tudo que invoca as portas dos módulos atuais que serão substituídos para esse novo módulo, ou seja, fazer um depara. E deu um saldo aí de diferença de 3.000 e pedrada linhas. Então tem 3.000 linhas de configuração para fazer. Obviamente, eu não vou fazer toda a parte física para chegar 1 da manhã, 2 da manhã e ficar digitando o comando. Não, as configurações já estão prontas, inclusive lançadas no equipamento. Quando todo o novo line card estiver pronto para ser utilizado, ou seja, já concluí a instalação do fan tray, já fiz upgrade do software e já instalei o novo line card e tudo mais, ou seja, o módulo está funcional, aí eu tenho uma prioridade de subir alguns serviços primeiro, ou seja, conexão com a rede, com o backbone, com a gerência, com o centro de gerência que seria o NOC, enfim, com sistemas internos, prioridade ali. Subiu, aí eu saio da console, não preciso mais estar conectado na console do equipamento, volto para uma mesa aqui qualquer, pego meu laptop, SSH e vou ativando os blocos, né, que são correspondentes aí à configuração que precisa ser adaptada para acomodar o novo módulo. Então tá aí, cara, é uma coisa interessante, é um vídeo, talvez eu deva ter vídeos similares no YouTube ou em outros canais, enfim, confesso que eu não sei. Mas eu achei maneiro, um vídeo interessante, porque é uma demanda que faz parte do cotidiano dos consultores, dos operadores, etc. Tá? Eu estou aqui apenas assessorando essa instalação e eu vou executá-la, assim, obviamente, por ser um prazer ajudar aqui a fazer essa coisa acontecer. Mas você que é um profissional jovem, que está entrando na área, que vai trabalhar no NOC, vai fazer intervenção direta nos equipamentos de rede de um operador ou de uma empresa que não seja provedor, cara, acostume-se com essa realidade. Eventualmente você vai ter que fazer um planejamento para migrar. E aqui você não pode falhar. A parte mais delicada não é eu manusear os módulos, que são caríssimos. Você tem que ter um cuidado para você não detonar um módulo que custa $70 mil. Um módulo de porta. Tá barato até. É mais caro que isso normalmente. Entendeu? Então você tem que ter um cuidado com relação ao uso dos procedimentos de segurança sua e do ativo, do patrimônio da empresa.
você tem que se antecipar, cara, para que isso ocorra com o mínimo de downtime possível. Vai ter downtime, não tem como, que eu vou tirar todas as placas que são incompatíveis, toda a rede está plugada nessas placas no momento, não tem como fazer um depara, sacou? A rede não vai sofrer muito porque existem outros roteadores de borda conectados no backbone e o BGP e os protocolos internos vão convergir, fato. Mas a quem está dependendo daquele cara para funcionar, esses clientes vão ser afetados. Faz parte do jogo, não tem como não ser afetado. A ideia é como é que você faz isso com o mínimo de desconforto possível, com o mínimo de downtime. E se der errado, o que você faz? Então você tem que pensar, antecipar todas as possibilidades que possam, porventura, provocar um distúrbio, gerar uma disponibilidade excessiva. Você não quer ficar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, sob pressão, já dos clientes ligando, no NOC te cobrando, e enfim, para saber o que você faz. Então, toda a sua contingência tem que ser antecipada. Tudo o que você precisa fazer para ter controle sobre a situação tem que estar pronto. Procedimento de instalação, de verificação, de software, de configurações e até mesmo rollback. Comunicação com clientes, comunicar aos clientes com antecedência, eles têm que tomar ciência que vai ter essa indisponibilidade, só quem está naquela caixa ali, né? Que terá os serviços indisponíveis por um determinado período. Esse período tem que ser razoável, bem pensado e o menor possível, obviamente. E você tem que ter um plano de comunicação com os clientes e um plano de rollback. Ó, cara, temos que voltar. Como é que você desfaz a manobra, certo? Que você fez para restaurar a caixa como ela estava. Então, tudo isso faz parte da dinâmica de um operador de rede que frequentemente lida com esse tipo de situação. Upgrade de módulo. Quando é substituição, eu vou substituir um módulo de um tipo por de um determinado módulo. Eu vou substituir esse camarada e botar um outro módulo do mesmo tipo, não tem problema, as configurações são compatíveis e você vai ter pouco esforço. Agora, na minha dinâmica, apesar, eu acho muito simples, mas algumas pessoas teriam alguma dificuldade de entender algumas coisas, tá? Se você não checa a documentação do hardware do equipamento, release notes, restrições, limitações, o que não é suportado, o que é suportado, se você não antecipa essa lógica toda, de AD/H na hora que você vai botar para rodar, cara, 3 horas da manhã dá um mega BO. Aí você não planejou o teu rollback, aí você se atrapalha todo para restaurar os serviços. Você esqueceu de avisar teus clientes estão te cobrando, você tem multa, reparação, cancelamento, reputação, você tem, sabe? Então, todo tipo de situação possível e imaginável que venha acontecer na tua janela tem que estar prevista, antecipada. Legal? E esse talvez tenha sido um motivo que me fez gravar esse vídeo. Aproveitar e... eu falo de tanta coisa, de processo, de negócio, de não sei o quê, de arquitetura, de projeto técnico, de protocolo e tal. Mas eu achei por bem fazer um vídeo com uma demanda mais operacional. Espero que você curta. Eu ainda vou compartilhar, vou anexar outros vídeos nessa filmagem toda, que eu já tirei aqui. E vou compartilhar também a minha tela para demonstrar algumas coisinhas que talvez vocês queiram saber com relação a esses módulos, essas placas e o porquê, novamente, estamos fazendo isso aqui. Um grande abraço e seguimos em frente. Valeu! Então, aqui o dito cujo é o roteador que sofrerá a manobra hoje. Tem uma SR9010, um chassi. Aqui embaixo, aliás, vamos ver aqui primeiro, ó. Aí um dos módulos já inseridos, esse que não tem nenhuma conexão física, no momento está tudo apagado. Tá? Esse é um cara novo, é um módulo novo que precisa ser instalado. Do lado dele aqui está o primeiro módulo de primeira geração Trident que precisa ser substituído. E aqui também tem um outro módulo que também precisa ser substituído. Tá? Então, esses dois módulos, as conexões físicas serão migradas para cá. Só que para esse, você vê que o módulo está apagado, tem até uma luzinha vermelha porque é um sinônimo de incompatibilidade com o quê? Com os fan trays aqui embaixo, tá vendo? As duas bandejas de fan tray são de primeira geração. Então tem que trocar essas duas fan trays primeiro para depois fazer o upgrade do software, para depois poder usar esse line card aqui. Depois que isso acontecer, eu vou conseguir então finalmente migrar todas as conexões físicas e ultimamente todas as configurações. Esse é o resumo da manobra que será realizada daqui a pouco.
Então entendamos o que precisa ser feito. O que eu preciso fazer nesse exato momento é colocar esse camarada aqui para funcionar, por duas razões. A razão número 1, eu preciso de uma densidade um pouco maior de portas 10 gigabits e que algumas dessas, inclusive as 8 primeiras aqui, ou as 12 primeiras na verdade, elas serão gigabit e não 10 GB. E o restante eu preciso de 10 GB. Então tem que colocar esse camarada aqui para funcionar. Esse é o primeiro argumento. Tá, então esse aqui é um line card de 24 portas de terceira geração, ou seja, é um Tomahawk que tem alta escala de prefixos em silício especializado, ou seja, 10 milhões de prefixos IPv4 ou 5 milhões de prefixos IPv6. Então, o primeiro motivo de eu precisar instalar esse cara aqui é ter uma largura um pouco maior de portas. Mas, na verdade, esse é um requisito até secundário. O meu maior requisito é que os line cards atuais de primeira geração, eles acomodam apenas 1.3 milhão de prefixos na FIB. E eu já estou recebendo alarmes na console do equipamento dizendo que a escala máxima de prefixos está chegando próxima do seu limite. Existe uma configuração gambiarra que a gente pega emprestado espaço da TECAN de endereços MAC, por exemplo, e transfere para a programação de IPv4. Ou seja, eu dei uma sobrevida no projeto da rede com essa gambiarra, só que gambiarra não dura para sempre. Então tem que colocar esse módulo aqui para funcionar, tá? Então esse aqui é um Tomahawk, mais precisamente uma placa Dual Rate, ela suporta 10/1, e o SE aqui, esse SE é otimizado para serviços, ou seja, tem alta escala. É uma placa extremamente rápida. Ela possui, nesse caso aqui, um único silício, tem vários na verdade, mas onde o chipzão, a NPU dele, é um Tomahawk de 240 gigabits por segundo de capacidade, beleza? Vamos lá, então tá aqui, essa placa tem que ser inserida. Só que para eu poder instalar essa placa e fazê-la funcionar, eu tenho que primeiro trocar o módulo de ventilação do equipamento que está atualmente na versão 1 para essa versão 2 aqui. Por que isso? Porque, embora o fan tray, são 2 fan trays, cada um com esse conjunto aqui de 12 ventoinhas, tá? O que está instalado atualmente não é compatível com esse cara. Esse cara não aceita esse módulo. Internamente o chassi se comunica por componentes especializados que faz a leitura de orçamento de força, dos sensores de temperatura e da necessidade por refrigeração. Então esse módulo aqui ele tem um requisito mais agressivo de ventilação, de refrigeração, que os fan trays atuais não conseguem dar conta. Então a gente tem que trocar isso aqui. Então essa é a primeira manobra, colocar esse fan tray primeiro, são 2, tá? Estou mostrando uma aqui, mas vão ser 2. Eu tiro os 2 atuais e coloco esse carinha aqui. Feito isso, eu coloco esse cara aqui. Só que esse cara não vai funcionar ainda, por quê? Porque eu tenho que trocar o software do equipamento. Eu tenho que instalar uma versão do nosso equipamento, do nosso software XR, que permita a leitura do requisito mínimo para acomodar esse módulo aqui. Ou seja, a moral da história, a versão de iOS XR Software atual do equipamento não é compatível, né, com esse módulo. Então tem que primeiro botar esse fan tray aqui, depois fazer o upgrade do iOS XR, com esse cara inserido ou não, não vai fazer diferença, e depois ele vai ficar funcional para mim. Por último, eu vou ter que fazer as migrações das conexões físicas e todas as configurações que operam por essas portas. No que diz respeito a migrações das conexões, não tem muito mistério, são poucas portas aqui, isso vai ser feito rapidinho, mas, no entanto, a configuração é grande, são mais ou menos aí 3.000 linhas de configuração, tá? Mas já está tudo pronto, já está tudo no equipamento, então estou explicando aqui a manobra. Preciso colocar esse cara, porque o line card atual não acomoda tabelas grandes. Eu estou tendo problema de alarme já na FIB, ainda não estourou, mas pode estourar a qualquer momento. Eu preciso desse cara, também de um pouquinho mais de portas 10 GB aqui, beleza. Só que para isso funcionar eu preciso trocar os fan trays para esse tipo aqui, que é a versão 2, e também fazer o upgrade do iOS XR Software, e depois migrar as conexões físicas, e depois migrar todas as configurações que dependam, né, desse novo módulo aqui. Espero que isso tenha ficado claro para vocês e vamos acompanhar a história aí. Um abraço.
Para que você entenda o que eu preciso conceber nessa janela de intervenção, nessa janela de manutenção, eu preparei esse material aqui rapidinho para fazer as devidas explicações. Qual que é o estudo de caso? Temos que migrar as placas de interfaces de portas, chamadas line cards, que no momento, nesse e outros equipamentos dessa planta estão na primeira geração para uma geração vigente, terceira geração. Não é a última, mas é a última para essa categoria de solução que a gente usa na rede, obviamente. Então vamos estudar aqui algumas coisinhas, quais são as justificativas da migração. Bom, primeiro é que esse equipamento, que é a borda de serviços desse operador, possui, são vários equipamentos ASR 9000 e muitos deles contando com esses módulos de interfaces chamados line cards defasados. O que é defasados? São arquiteturas legadas de primeira geração, o famoso Trident dessa categoria de solução da Cisco para a família ASR 9000. Então nós temos gerações de 1, 2, 3, 4 e 5. A quarta e a quinta é para larga escala de 400 GB Ethernet e outras demandas, muita densidade de portas 100 GB. E não é o caso desse projeto. Esse projeto ele trabalha primariamente com o line card de terceira geração, que são relativamente novos. Tem a opção de 100 GB também para essa arquitetura Tomahawk, obviamente, mas aqui estamos focando numa solução onde o perímetro da rede, onde esse equipamento está inserido, tem muita conectividade de 10 GB. Então a gente vai tirar esse line card legado e colocar um line card de uma geração vigente. Por qual razão isso tem que ser feito? Número 1, o módulo está descontinuado pelo fabricante Cisco já tem um bocado de tempo, ou seja, end of life. Qualquer problema que eu vier ter com esse módulo, eu não vou ter como ter peças de reposição, suporte. O suporte SmartNet, inclusive da Cisco, foi descontinuado para esse line card. Então, para a empresa não ficar refém, obviamente, de um suporte do fabricante com relação a esse módulo, então fizemos um investimento, obviamente, no módulo vigente, que tem o SmartNet, que tem o serviço de suporte da Cisco. Qualquer problema, a Cisco vai trocar o módulo, etc. Então, essa é uma razão, uma justificativa que, por si só, já convém fazermos a manobra. Outra razão é a baixa escalabilidade para acomodar prefixos no silício, nas NPUs. A arquitetura Trident, no máximo, na escala máxima de prefixos, acomoda apenas 1,3 milhões de prefixos na FIB. E o que é pouco, porque já estamos recebendo alarmes nesse equipamento de que a quantidade de prefixos recebidos nas sessões de trânsito, cone de clientes e outras coisinhas, está chegando próximo aí desse 1 milhão e pouco aí, somando IPv4, IPv6, labels MPLS e outras coisas. Então a gente tem que olhar isso com calma. Há um risco de estouro da FIB por conta disso aí. Qual que é a solução? Vamos trocar o módulo. Só que ao colocarmos um novo módulo para funcionar, teremos uma folga muito boa na questão de prefixos que podem ser mantidos em silício, juntamente com endereços MAC, IPv6 e labels MPLS. Ou seja, isso vai para 10 milhões. Então tá legal. Outra, os line cards de primeira geração, no caso Trident, o iOS XR Software é ainda baseado no QNX Neutrino, que não é tão interessante para os padrões de hoje em dia. É um baita de um software super confiável, hipermodularizado e etc. Mas com o advento de virtualização e outros serviços que nós embarcamos nas redes hoje em dia, precisamos de um software, uma pegada da versão 6 em diante do iOS XR. Então, esse módulo Trident não suporta esses softwares mais recentes. Então, trocando esse line card, vamos poder fazer um upgrade e passar a contar com algumas dessas facilidades. Então, estas são as justificativas dessa manobra. Uma vez que faremos uma manobra sobre um equipamento específico, eu entendo que algumas pessoas, porventura, tenham interesse de conhecer detalhes, alguma coisinha sobre esse equipamento. Então, o que eu vou mostrar aqui não é um curso, não é um treinamento. Eu vou tentar ser rápido para explicar um pouquinho desse equipamento onde a manobra será realizada. Ou seja, o equipamento é da família ASR 9000, são vários modelos nessa família. Esse em particular é o 9010, a ASR 9010, que tem 10 slots, sendo que os dois aqui do meio são chamados Route Switch, né? Processor, que é
são os módulos de supervisão e controle juntamente com o switch Fabric de 440 gigabits por segundo por slot. É também uma geração de RSP legada, fim de linha, só que, no entanto, bastante performático e tem muita capacidade ainda para fornecer o serviço. Esse cara aqui não é um problema para nós hoje. Então podemos continuar utilizando esse módulo por bastante tempo. Aí temos peças de reposição, temos isso em estoque. Se um vier dar problema um belo dia, não vai ser problema, porque tem muita capacidade. Apesar de ser um módulo descontinuado, tem muita capacidade. Beleza. Em adição, temos aqui de 0 a 3 os line cards para serem instalados e também de 4 a 7. O que mais? Nós temos aqui 2 módulos de ventilação redundantes, 2 fan trays, a entrada de ar, que é chamado air intake, juntamente aqui dentro o filtro, né, para manter o equipamento limpo por dentro, 2 bandejas com as fontes de alimentação. Então esse é o equipamento que nós estaremos configurando aqui, fazendo as manobras. Eu vou explicar algumas características dessa família ASR9000 no que tange a arquitetura de plano de controle de dados e software. Bom, uma parada muito interessante com a ASR9000 porque ele tem uma divisão muito clara entre plano de controle, plano de dados e plano de gerenciamento. Ele é bem separado. No entanto, essas funções são distribuídas no equipamento. Por exemplo, lá no módulo de supervisão e controle, nós temos no control plane protocolos de roteamento. Exemplo, ISIS, OSPF, IGRP, RIP, BGP, além de MPLS, LDP, RSVPTE e um monte de coisas. Então, esses processos de software rodam aqui. No entanto, cada line card tem a sua própria CPU, memória, roda também o iOS XR Software e tem uma pilha local de protocolos, por exemplo, ARP, BFD, NetFlow e outros procedimentos. Na maioria dos roteadores, isso tudo fica centralizado num único módulo. No ASR9000, nos roteadores equipados com o iOS XR Software, na verdade, isso é distribuído. Tá? E as configurações também são distribuídas, o que é bem interessante. Como assim? Geralmente a configuração em operação no equipamento na memória RAM fica tudo também centralizado lá no módulo de supervisão e controle, no caso uma RP. No ASR9000 e outros roteadores com XR, isso também é distribuído. Como assim? Configurações globais ficam no RP-RSP, mas as configurações das interfaces, por exemplo, endereço IPv4, IPv6, MTU, tag de VLAN e outras propriedades, essas configurações, na verdade, elas residem em cada line card. Então, por exemplo, o RP ele não conhece detalhes das configurações dos line cards, apenas um resumo das interfaces, e todo o detalhamento fica no próprio line card. Cada um tem a sua própria configuração local. Interessante. Também o Configuration Manager, que mantém lá as partições, os namespaces do SysDB, que é a Running Config distribuída do ASR9000, também não conhecem qualquer coisa que não seja local. Então é bem distribuído. As funções de configurações são bem distribuídas no ASR9000. Inclusive, quando você vai fazer uma configuração, né, digitou os comandos, ele vai fazer uma validação de sintaxe. Na hora que você fazer um commit, o Config Manager vai invocar um processo que vai se comunicar com o Config Manager de cada local onde a configuração precisa ser realizada para fazer uma validação de semântica. Somente quando o Config Manager de cada porção da configuração aceitar aquela configuração, aquele bloco de configuração, é que ocorre de fato o commit nos namespaces do SysDB, que seria a arquitetura de running config desse equipamento. Então, toda a configuração você executa, obviamente, na CLI e dentro da RP ativa, mas na hora de distribuir aquilo que você configurou internamente, o equipamento utiliza a rede interna dele para mandar blocos da configuração onde eles devem residir. É interessante. Então, as configurações de endereço IP, IPv4, IPv6, MTU, tag de VLAN e etc., elas ficam locais no line card, não ficam aqui. Bacana, né? E os arquivos de configuração, esse cara não tem uma startup config.
As configurações são binárias, formato proprietário, e a configuração persistente do equipamento fica no disque 0 aqui na RP ativa, tá? Que é sincronizado, obviamente, com a RP standby. Então os arquivos de configuração ficam na RP, mas a configuração em memória ela é distribuída por todo o equipamento. Isso é uma característica muito única do iOS XR nas plataformas Cisco que suportam esse sistema. Tá? Então você faz a digitação do comando, faz o commit, ele vai criar os tuples no sysdb e vai distribuir essas configurações para os nós, onde eles devem, essas configurações devem residir de fato. Um processo local do line card vai bater na porta de cada verificador e aplicador daquela configuração, e esses processos, né, que se comunicam pelo Medusa vão fazer a validação de semântica, e se aceitarem, o Config Manager dá OK, e aquela configuração então ela se torna efetiva em todo o sistema. É bem interessante. Outra coisa que também é distribuída no iOS XR é o plano de dados. Na maioria dos roteadores, as arquiteturas de encaminhamento de pacotes são centralizadas, ou seja, todas as instruções ficam num componente físico centralizado. No caso do ASR 9000, o data plane, a FIB, ela fica em cada line card. Então, cada line card tem a sua própria FIB, o seu próprio processo de gerência que fica aqui dentro, que é o software FIB, né? Que mantém o que é programado nas NPUs, e as adjacências são locais. Então, cada line card só sabe de detalhamentos de adjacências, de conexões e vizinhos locais de portas daquele line card. Isso destrava absurdamente o potencial de escalabilidade do equipamento, porque nenhum módulo sozinho precisa saber de tudo. Todas as instruções de adjacências, reescrita de cabeçalhos, reescrita de pacotes, tal, são únicas para cada line card, e cada line card só precisa saber o que é seu. A FIB, tudo bem, é uma informação global que é praticamente idêntica em todos os line cards, mas a parte de adjacência é local e única de cada line card. Então, quando, por exemplo, o BGP ele escolhe uma rota aqui como best path, de acordo com seus critérios, e essa rota ela é oferecida para a tabela de roteamento no RIB Manager, se não houver uma outra rota para a mesma rede com uma distância administrativa melhor, aquela rota BGP fica instalada na tabela de roteamento. Imediatamente, o RIB Manager, que ele é um produtor dessa informação, ele contrata um serviço de IPC chamado BCDL, que via GSP passa pela rede interna específica aqui para esse propósito do ASR 9000, para essa informação chegar até o FIB Manager de cada line card, que por sua vez monta a sua software FIB primeiro, resolve todas as adjacências apontando para esses next hop, e ultimamente vai lá e programa a NPU com as duas informações, porque todas as funções de encaminhamento de pacotes, de tráfego de trânsito nesse caso, ocorrem em hardware especializado, basicamente usando essas informações de FIB de hardware com a adjacência correspondente. Tá? Isso aqui é programado e mantido por essa estrutura de software que roda no line card, que por sua vez se comunica via sofisticados IPCs com processos que produzem essas informações lá na RP, onde tem os protocolos de roteamento, a tabela de roteamento e tudo mais. Olha que interessante, todas as operações de programação são distribuídas, as funções de encaminhamento de pacotes também são igualmente distribuídas. Isso é uma coisa muito única da família ASR 9000. Inclusive, dentro de cada NPU, que é um processador de rede, a unidade de processamento de rede, são várias NPUs por line card, depende, na verdade, do modelo do line card. Tem todo um pipeline, isso aqui está bem simplificado, né? Ações que acontecem com o pacote quando o pacote percorre na fila de processamento de recursos, ou FIA, né? Que é o arranjo de invocação de recursos para aqueles pacotes. Tanto na entrada, pacote entrando na NPU, quanto ele saindo pela NPU, dependendo do trajeto do pacote. Enfim, não vou detalhar isso aqui não, porque senão a gente vai perder o foco do vídeo. Então, várias instruções precisam ser executadas dentro desses silícios. Eu não vou detalhar isso aqui novamente, isso aqui é só um gráfico para vocês terem uma ideia. Isso aqui não é um curso, não é um treinamento, então tem que ter alguma objetividade. Tá? O ASR 9000 tem várias gerações de line card, 1, 2, 3, 4 e 5. A primeira delas
são os line cards de primeira geração, que tem 3 padrões de escala de filas de QoS, não é nem de prefixo, de filas de QoS, pouca fila, média fila, muita fila. Esses 2 aqui em vermelho são os que eu estou minto. Esse 8T aqui e esse 2T 20G são os 2 módulos que esse vídeo está focado em dissertar, porque são eles que faremos a substituição no equipamento. Tem aqui também os line cards de segunda geração, que não estamos usando nenhum no momento e não usaremos, tá? E por último, de terceira geração, aqui embaixo. Aqui é Typhoon, segunda geração. Cada NPU tem 60 GB de capacidade full duplex, ou seja, 120 GB. É 60 in, 60 out, ou seja, 120 GB. Então a gente fala 60 GB full duplex, tá? Na segunda geração. E na terceira geração, que é o line card que nós discutiremos aqui, tem 240 gigabits por segundo por NPU, tá? O line card que eu vou colocar para rodar daqui a pouquinho, ele não está nem listado aqui, mas porque tem vários membros, né? Vários modelos line cards dessa terceira geração, tá? Aí o que tem dentro de um line card? Não estou falando do módulo de supervisão e controle, sim do próprio line card. O que tem dentro ali dentro? Você tem uma CPU. O que você tem aqui? Protocolos de plano de controle. Aqui você roda o iOS XR. Outra coisa que eu não sei se eu deixei claro, o iOS XR é um sistema que ele é distribuído em todos os nós do equipamento. Roda nas RSPs e cada line card tem a sua cópia de iOS XR também. Olha que interessante. Então aqui você vai ter o iOS XR com processos de software, inclusive com plano de controle distribuído, né? BFD, CFM, ARP, NetFlow e outras coisinhas aqui dentro. E tem também os processos que vão se encarregar de fazer a programação da NPU e do Traffic Manager, a parte toda de FIB, adjacência, filas de QoS, policers e um monte de coisa que tem que acontecer aqui dentro. Aqui é o NPU. Então a porta física, tá? Tem obviamente um componente para lidar com modulação, demodulação, conversão de sinais, framing, essas coisas todas. Mas as estruturas de L2 e L3 ficam dentro da NPU. Tá? Então esse software que vai, processos de software que estão aqui dentro vão programar isso aqui. Aqui é um ASIC de acesso ao Switch Fabric, porque eu vou desenhar isso no outro slide, vou mostrar como é que funciona essa comunicação entre portas de um mesmo line card ou portas de line cards distintos no mesmo equipamento. Tá? Então aqui que você tem L2, L3, multicache, replicação de multicache, QoS, a ACL de segurança que é programada, enfim, todos esses recursos são mantidos na NPU, tá? Além da parte das filas de QoS e tudo mais. Vamos lá. Aqui componentes típicos de uma line card, no caso o Trident, né, a parte física, a conectividade de interfaces físicas, a CPU, onde tem o software e tem os processos de software que fazem a programação do hardware do equipamento, e a NPU, que no caso aqui é bem legadozinho, por causa que é o Trident que estamos discutindo, tá? E o ASIC de interface de Fabric, para poder fazer a parte de super framing, alta prioridade, baixa prioridade no Fabric, arbitragem, ele tem um mecanismo de arbitration, filas virtuais e um monte de coisa bacana aqui, suportada na arquitetura do equipamento. E aqui vou falar um pouquinho dos Tomahawk, para vocês terem uma ideia. Né? O Tomahawk, eu tenho, nessa arquitetura de terceira geração dos line cards da Cisco, cada NPU dessa vai me ofertar 240 gigabits por segundo, tá? Com 150 milhões de pacotes por segundo de taxa de encaminhamento, ou seja, line rates. E tem uma escala muito interessante, né? Ele vai me dar 2 milhões de endereços MAC, coisa que o Typhoon, segunda geração, já me entregava 2 milhões, mas é configurável aumentar isso aqui para até 6 milhões de endereços MAC. São 10 milhões de rotas V4 ou 5 milhões de rotas V6 em mecanismos de crédito, 1 milhão de filas de QoS em hardware por silício. Tá? Tem uma ótima densidade de interface aqui, depois eu dou uma puxada no datasheet para vocês verem. Tá? E é bem interessante, suporta MACsec e muitos recursos que são interessantes para o operador de rede que precisa de uma interface otimizada para serviço ou otimizada para backbone. Tá?
Então está aqui um módulo de 8 portas 100 GB, que não é o que eu vou usar no meu projeto, mas só para você ter uma ideia do que tem lá dentro, né? Então você conecta as interfaces físicas na parte frontal do módulo. Eu tenho um componente que lida com os aspectos eletromecânicos e ópticos, obviamente, dessas conexões, framing, codificação, sinais, MACsec, clocking e outras coisinhas funcionam aqui dentro. Aqui dentro da NP é onde eu tenho toda a parte de L2, L3, L4, ACL, QoS, replicação de tráfego multicache, etc, 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 cada qual com 240 GB de conectividade. Então aqui eu tenho duas portas de 100 GB mapeadas para uma única NPU que tem 240 GB de capacidade, que conecta com um ASIC de interface de Fabric que vai fazer muita coisa aqui na parte de prioridade, buffering de filas de saídas virtuais, hashing de multicache, arbitragem para não ter congestionamento, back pressure e outros tipos de congestionamento na tua rede. Então esse que vai cuidar disso aqui. Então ele é dedicado para essa NPU apenas. E por último, um Crossbar Fabric que interconecta todos os módulos, dando toda a taxa de conectividade por slot que nós precisamos ali dentro. Aqui, obviamente, é um complexo de CPU e memória, onde roda o iOS XR com processos de software e blá blá blá. Lembrando que os pacotes não são processados aqui, e sim aqui, nas NPUs. Então, essa arquitetura são 8 portas de 100 GB. Então, cada 2 portas tem uma NP dedicada juntamente com sua FIA correspondente. Então, você tem uma ideia de como é que é um line card de ASR 9000. E muitas coisas acontecem ali dentro. Novamente, não é um curso, não vou dissertar sobre isso aqui nessa ocasião. Tá? Outros exemplos de line card Tomahawk, para você ter uma ideia. Por exemplo, esse mod 200. Eu tenho duas baias aqui, onde eu posso colocar, por exemplo, 2 portas 100 GB. Eu tenho 240 GB de capacidade para esse mod 200 aqui. Eu tenho mod 400, aí são 2 NPIs de 240 GB cada. Eu posso botar 2 MPAs, tá, com 2 portas 100 GB aqui, mais 2 portas aqui, tenho 4 portas de 100 GB. Ou tenho um line card de 8 portas de 100, tá? Ou 80 portas de 10 GB. Então eu tenho uma determinada quantidade de portas mapeada para as suas NPs correspondentes. Tem vários modelos de line cards para Tomahawk. E aqui comparando não com Trident, que tem 1.3 milhões de prefixos apenas, mas comparando com o Typhon, que é da segunda geração. Você vê que tem uma diferença enorme de escala aqui. A parte de labels é a mesma coisa, endereços MAC é a mesma coisa, mas aqui dá para mexer até 6 milhões, é configurável. Mas na parte de FIB, eu tenho 10 milhões de IPv4 e 5 milhões de V6, contra 4 e 2 respectivamente. Lembrando que em ambos os casos o mecanismo é de crédito, ou seja, um prefixo IPv4 tem um crédito, um prefixo IPv6 possui 2 créditos. A quantidade de VRF e bridge domains não muda, mas a largura da TCAM muda demais de um para outro. Os buffers de pacote aumentam bastante, de uma arquitetura para outra. A quantidade de Ethernet Flow Points, que são Attachment Circuits de L2 VPN, por exemplo, aumenta bastante também. A quantidade de interfaces, subinterfaces L3, inclusive BNG, aumenta demais. Lembrando que esses números aqui são por NP, não é por line card não, é por NP. E cada line card tem um ou mais NPs, dependendo do modelo do line card. A quantidade de policy, então tem 1 milhão de filas, quantidade de filas, tem 1 milhão de filas de saída por NPU. Então se um line card tem 4 NPUs, eu tenho 4 milhões de filas naquele line card apenas, tá? É o caso, inclusive, aqui desse módulo de 8 portas 100 GB aqui. E 256 mil policers por NPU também. Aqui é bem interessante a escala, apesar de não ser um módulo mais recente ou de maior capacidade, você vê que um Tomahawk ele já é um módulo bem parrudo para as demandas das redes atuais. E na parte de comunicação de um frame unicast, você vê que o tráfego ele vem de uma interface física. Aí os procedimentos de sinais e conversão de sinais e outras coisas acontecem aqui dentro. Chega na NPU que estiver mapeada a esse ASIC aqui de físico, Aqui você vai ter o L2, o L3, o L4, o ACL, o Policer,
em um monte de procedimentos de processamento do pacote. Quando chega na FIA, é onde eu vou ter a parte de arbitragem, VOQ, buffering e outros mecanismos, né, de superframing e outras coisas, para mandar lá pelo Switch Fabric, tá? Aí esse cara pode ser integrado na RP, que é o caso da RSP 440 ou 880, enfim, ou pode ser uma RP externa, módulos externos de Switch Fabric, dependendo do modelo do ASR 9000. E vai chegar no Switch Fabric no line card remoto, vai pegar a FIA, que vai entregar para a NPU, onde aqui eu vou rodar, obviamente, os recursos de saída do pacote. Features de egress, né, de saída. E aqui é um mecanismo de 2 lookups, porque ele aqui, quando chegar aqui dentro, por exemplo, nesse cara, o destino que você quer se comunicar, a interface de saída está em outro line card. Só que essa NPU não conhece os detalhes de saída daquela adjacência. Sabe que é o line card X, né, line card 3, por exemplo. Então, tudo que essa NPU precisa fazer é mandar pelo Switch Fabric até o line card de destino. Aqui vai ter um segundo lookup na FIB, que vai apontar para uma adjacência local onde todas as instruções de reescrita de cabeçalho já estão pré-computadas. Porque esse cara aqui que conhece os detalhes da adjacência local. Olha que interessante. Então, a arquitetura de encaminhamento de pacotes do ASR 9000 ela é distribuída, inclusive para essas funções de FIB. Na sequência, comentarei da manobra em si. Então agora você já conhece um pouquinho do equipamento e de outras características. Na sequência, vou falar do equipamento. Só que antes de falar do equipamento, deixa eu mostrar uma coisinha aqui, que talvez vocês tenham interesse, obviamente. Nós temos o que? O line card em questão é esse Tomahawk de 24 portas, ou seja, é justamente essa foto aqui que faremos a instalação. Então estamos aqui no datasheet dele, 240 GB de capacidade, mas são 24 portas, né, para essa demanda aqui dentro. E tem uns recursos, né, que são citados, né, nesse datasheet. A RSP desse projeto, se eu não me falha a memória, ela está aqui, é 440. A RSP 440. Já está ligado, já está descontinuado. A Cisco não vende mais. O suporte a esse módulo ainda está vigente, mas a venda já foi descontinuada. Então ele é um camaradinha que vai me dar aqui 440 gigabits de banda por slot quando você tiver 2 módulos desse, porque o Route Switch Fabric é o que? É RP com Switch Fabric integrado. Tá? Se eu tenho 2 RSPs no chassi, eu vou ter 440 gigabits por segundo por slot. Legal? Não é o módulo mais vigente. Os mais vigentes seriam, respectivamente, o 880, que está por aqui, esse cara aqui, 880, tá? Onde se eu tiver 2 RSPs, ele vai me dar os mesmos 440, só que ele tem mais memória e tem uma CPU melhor, então ele é mais rápido, converge mais rapidamente, ele escala mais nesse sentido de CPU e memória, mas em termos de largura de banda de encaminhamento, é a mesma coisa. Se eu tiver uma apenas, ao invés de 2, eu consigo fazer 880 GB por slot, se aquele slot que eu específico, né, eu botar um line card que consiga fornecer, obviamente, essa capacidade. E ele é um dos modelos vigentes, mas tem um outro, que é o RSP5. Tá? O RSP5, por sua vez, ele tem uma escala bem maior, porque num ASR 9010, tá, ele já vai me entregar aqui 1.8 terabits por segundo por slot. Ah, mas eu tenho redundante, papapá. Aí você vai ter a capacidade não redundante por route, ou seja, de 14.4 terabits por segundo. Ou de 7.2, se for redundante. Ou seja, tem 2 RPs, 2 RSP5. Eu poderia entregar aí 7.2 terabits por segundo por roteador com 1.1 aí terabits por slot. É bem interessante, tá? Então está aqui o datasheet do RSP5, você vê que ele é bem parrudo, bem vigente. Só que a verdade é que, embora o 440 seja descontinuado, ele tem capacidade de sobra para esse equipamento na rede em que estamos discutindo o cenário. Então, eu não preciso me preocupar com esse cara aqui. A minha maior preocupação é com o line card Trident
por conta da escala de prefixos, coisas que eu falarei aqui na sequência no próximo vídeo. Agora que vocês conhecem algumas das características do equipamento que lidaremos nessa migração, fica fácil de explicar o restante. Vamos lá. Eu tenho essa demanda, com as justificativas já disseminadas no vídeo. Então, o que eu preciso fazer para conceber essa janela, essa manobra aqui? Vamos lá. Eu primeiro tenho que saber quais serviços e clientes serão afetados. Porque, novamente, para eu poder colocar esse line card, eu vou ter que botar os módulos de ventilação primeiro e depois fazer um upgrade do iOS XR e refazer todas as configurações que, porventura, hoje estejam considerando os 3 line cards Trident que eu preciso substituir. Então, eu preciso compreender algumas coisas, meio que em paralelo aqui. Primeiro, quais são os requisitos físicos e lógicos? Qual que é o orçamento energético do novo módulo? Eu sei que ele puxa mais, ele exige mais consumo elétrico, no entanto, eu vou tirar 3 módulos velhos e colocar um módulo apenas novo. Então, eu vou ficar bem aqui no saldo. Eu sei que na parte elétrica eu não vou ter dificuldade, mas, no entanto, eu tenho que trocar um módulo de ventilação, porque os módulos atuais não são compatíveis com o novo line card. Então, eu já saneei toda essa demanda física aqui. Além disso, compreender se tem alguma restrição, algum recurso que eu porventura esteja usando hoje não é compatível com esse novo line card. Eu tenho que compreender isso aí. Então esse trabalho foi feito de validação de requisitos físicos e lógicos. Depois, a quem eu vou afetar durante a janela, certo? Quais são os clientes, serviços? Eu tenho que fazer um mapeamento de todos os clientes e serviços afetados antes mesmo de eu botar a mão e iniciar o meu trabalho. Depois que eu juntar esse trabalho aqui, 1 com 2, eu vou elaborar as configurações e procedimentos. Passo 1, faz isso. Passo 2, faz aquilo. Passo 3, faz isso. Todo o processo de configuração, artefatos, documentações, etc. E procedimentos. Inclusive, procedimento de rollback, caso de problemas, eu tenho que desfazer a manobra toda. A comunicação prévia com os clientes, entrar em contato com os clientes, comunicar que no dia D, hora H, haverá indisponibilidade de serviços por essas razões, tentar negociar alguma compensação com o assinante. Tá? Então isso é feito aqui. Beleza. Só que quando eu migrar, eu vou ter que testar o meu ambiente para ver se está tudo funcionando. Aí nessa hora eu descubro que tem algumas coisas fora. A pergunta é, já estava fora antes ou a minha manobra provocou indisponibilidade de serviços? Então tem que fazer um snapshot comparativo. Eu tenho que tirar uma foto de todo o estado operacional da rede, inclusive serviços e clientes, antes de eu migrar. E armazenar isso para depois confrontar com os resultados do baseline de pós-migração. Isso aqui é fundamental. Você não quer ter dor de cabeça nas suas migrações? Tira uma foto antes, tira uma foto depois. Foto é uma analogia aqui, tá? Faz uma confirmação de tudo que está funcionando e não está funcionando antes e depois, e você compara, para você não perder tempo mexendo onde você não tem que mexer. Beleza, aí de acordo com os meus procedimentos, fazer o upgrade do meu iOS XR, instalar não somente os novos line cards, mas também os módulos de ventilação que eu acabei não colocando aqui, fazer o upgrade do firmware, que para essa arquitetura fatalmente será exigido. Aí só depois que eu vou ativar as novas configurações, ou seja, eu vou apagar o lixo que era referenciado nos módulos legados e vou implementar as novas configurações e vou subir tudo. Depois, vou comparar o estado de funcionamento da rede para compreender o que está fora, se já estava fora antes e etc, para ter certeza que a minha manobra não provocou distúrbios. Testo tudo, documento tudo para todo mundo ver que foi feito, foi testado, ninguém foi negligente e eu vou encerrar a minha manobra. Então está aqui um roteiro simples. Na prática, os meus artefatos em termos de roteiro de janelas e tal são bem detalhados os procedimentos, mas não vou compartilhar isso aqui não. Eu vou dar só a dica de um roteiro simples, porém efetivo de fazermos isso aí. Então, por exemplo, coisas que eu já tinha comentado, né? Ao usar esse comando aqui, eu vejo uma lista resumida de todos os módulos presentes no sistema. O que eu sei é o seguinte, esses 3 módulos Line Cards não funcionam junto
juntos com o novo line card. Eu não posso ter no mesmo sistema, vai dar erro. Inclusive o novo line card ele entraria em modo de memória mista e não funciona e vai dar problema, então não dá. E por mais que eu tirasse esses 3 módulos aqui, eu não posso ter esses 2 fan trays também, porque eles são incompatíveis com o novo line card. Então o novo line card ele não conseguiria ser inicializado. Então são os módulos incompatíveis. Isso já foi compreendido, já está documentado e temos uma ação para isso aqui. Tá? O software XR também é incompatível. Tá? Esse line card de terceira geração específico, ele precisa da versão mínima 6.2.1, ok? Que já é baseado em Linux, etc. A versão 5X, no caso a 5.3.3 e a 5.3.4, que é a última, são baseadas em Unix, né? O QNX Neutrino. Esse software aqui não reconheceria um novo módulo, então tem que trocar esse software também. Tá? Obviamente tudo isso é feito olhando todas as documentações do fabricante, qual o hardware que suporta esse software aqui que eu escolhi para esse projeto, para essa migração. Tá? Quais são os requisitos de compatibilidade de hardware e de software aqui, o que funciona, o que não funciona, se vai dar algum problema. Então tudo isso tem que ser compreendido com antecedência. Caso você tenha interesse em entender, Léo, como é que você escolhe um software de equipamento? É a última versão? Você escolhe UniD, Salame Minguê, Para o Ímpar, a dedanha, zerinho ou 1? Não. Bem me quer, mal me quer? Não. Eu não escolho por esses métodos. Eu tenho um roteiro bem interessante de escolha de software. Caso você tenha interesse, Léo, como é que você escolhe um software para o teu router? É a última versão? É isso, é aquilo? O que você... Dá uma olhada nesse artigo na Wiki do Brasil Peering Forum. Tá? Boas práticas para políticas de manutenção de software de ativos de rede. Se você ler isso aqui, você vai entender exatamente como eu, Leonardo Furtado, escolho o software dos meus equipamentos. Tá? Aqui um roteiro bem interessante. Então, digamos que, voltando, isso aqui é uma parte pequena, na verdade, de todo o meu processo de escolher um software. Eu não escolho a Bangu, eu tenho um critério. E esse critério ele é bem documentado nesse artigo aqui. Legal? Aqui um outro procedimento, a parte de programação do firmware, né? Dos meus line cards. Porque quando eu trocar o software, provavelmente novos recursos vão passar a ser suportados em hardware. E eu tenho que ensinar esse meu hardware a fazer isso. Isso é um upgrade de firmware, não é um upgrade de software XR, e sim um upgrade de FPGA, ROM, CBC e outros componentes internos de cada módulo. Então, aqui embaixo fala que é no, mas lá, quando eu botar um novo line card e botar a nova versão de software, ele vai dar IES aqui, um monte de coisa. E isso vai ter um vídeo demonstrando para vocês. Tá? Aqui, na hora de atualizar, eu já tenho o software adicionado no sistema. Ele não está ativo, ele está inativado no momento, mas eu já antecipei tudo. Tudo que eu puder antecipar para esse tipo de manobra, eu já antecipo. Vou adicionar o software, mas não vou ativar. Tá lá dentro. Eu não quero, dia D, hora H, 3 horas da manhã, ter que digitar comando. Porque vai atrasar a janela. Eu tenho, no mínimo, 3.000 linhas de configuração para fazer nessa manobra específica de agora. O equipamento todo tem mais de 12.000 linhas. Tá? E as diferenças que eu tenho que sanear já ultrapassam 3.000 linhas. Eu não vou ficar 3 horas da manhã dando comando, velho. Eu vou atrasar a janela, vou estourar a janela. Então já está tudo pronto, bilhetado, documentado, verificado, etc. Na hora da janela, cara, é ativar software, instalar físico, instalar software, fazer upgrade de XR, fazer upgrade de firma e ativar as configurações que eu já tenho lançado no equipamento, a título de pré-config. É isso que eu vou fazer. Eu quero economizar tempo e quero fazer um trabalho seguro com o mínimo de margem de erro possível. Tá? Aí vai ter a instalação dos módulos físicos com os procedimentos certinhos, tanto do fan tray como do line card. Tá? Aqui já tem o print da manobra concluída, que vocês vão ver os vídeos daqui a pouco. Ou seja, tenho todos os equipamentos que foram inicializados com êxito, as 2 RSPs ativas e stand-by, rodando. Os fan trays não rodam XR, mas eles são reconhecidos, estão prontas aqui, funcionando, a versão 2 aqui, ó, tá? E os 2 módulos no slot 1 e slot 6, respectivamente, ó, já funcionando iOS XR Run.
Aqui já é o print pós trabalho todo. Tá? E aqui eu verificando se eu tenho que fazer upgrade de alguma coisa. Não, já está tudo feito aqui. Ó. Todos os módulos já estão na versão corrente. Então já foi realizado, está saneado. O que mais? Qual que é o software que eu tenho ativo e comitado? Que são coisas diferentes. Eu posso ativar e se der um problema eu fazer um boot e ele voltar para a versão anterior, sem ter que fazer um install rollback, ou depois de ver tudo certinho, tudo rodando, eu posso lá fazer um commit. Então, atualmente, agora, nesse momento, o equipamento já está rodando com a versão mais nova, não a mais nova existente, né? A versão mais nova é 7 alguma coisa que não funciona na RCP 440, mas para essa instalação é o software que eu escolhi, versão aspas nova, já com o Service Pack contendo número 8, contendo as correções que eu preciso. Tá aqui, já está rodando. Tá? Eu já tenho todas as configurações, aqui não vou dar o nome dos clientes, obviamente, mas tem todas as portas, tá? Dos módulos de para já migrados. Tá? Então já marquei, migrou. E tem uma outra coluna aqui que eu acabei não copiando, não coluna, que é de testado. Se eu já testei, se já vi que está dando certo. Tá? Então tem todo um controle de migração simples, uma planilha simples, você resolve esse negócio. Lista as portas dos módulos que vão sair, os respectivos clientes, está up, down. Tem um filtro aqui na tabela, na verdade, que mostra o que estava fora, o que não estava fora, o que já está dentro, para eu já saber, ó, esse cara não está funcionando, mas ele já estava fora antes. Então todo esse controle já foi antecipado aqui. E qual o nome das novas portas onde estão esses clientes. Então, controle de migração, do D para. Eu tenho um baseline, aquele snapshot, sabe? Eu tenho a gerência da rede, que testa a conectividade com os IPs dos clientes, e eu tenho os procedimentos que eu faço direto no roteador. Então eu vou querer olhar o quê? As interfaces, o IPv4, o IPv6, as adjacências de OSPF V2 e V3, as interfaces e vizinhanças MPLS, as vizinhanças BGP para as famílias IPv4 e IPv6 Unicast, o PIN, um monte de comando aqui, tem uma outra lista aqui. Tá? As L2 VPN, seja ela VPLS ou VPWS, então, né, tudo isso aqui eu vou tirar uma foto, jogar no log para comparar depois mais facilmente. Comparar como? Um exemplo aqui. Tá? Então eu pego um arquivo, faço um baseline de pré-migração aqui e outro de pós, uso uma ferramenta de diff check, tem várias aí, né, para Mac, o Windows tem uma muito boa chamada WinMerge, que é excepcional, e aqui eu consigo comparar. Né? As interfaces mudaram, aqui era 0402, agora virou 01016, então não vou comparar por aqui, vou comparar o quê? O estado da adjacência, aqui está full e agora está full também aqui, ó. Estava full e agora está full. Né? O mesmo com relação às vizinhanças, assim, essa. Eu vou, cada um, voltando aqui, desses procedimentos, eu vou comparar, usando uma ferramenta de diff check. Tá? Não somente ou apenas isso, mas aqui já é o ponto de partida da minha verificação. Ó, cara, aquela adjacência OSPF que estava full aqui, exemplo, não está mais. Por quê? Aí eu vou ter que olhar, alguma coisa ficou faltando ali na configuração ou no procedimento que provocou esse distúrbio. Então vou lá e sanear esse cara apenas. Mas aqui tu vê que está tudo certinho. Então, na verdade, meu baseline foi ótimo. Nenhum serviço ficou fora no pós-migração. Tá? Aqui é um cuidado que você tem que ter. E acabamos aí o vídeo. Eu vou concluir essa filmagem toda aqui, esse vídeo todo, anexando vídeos da nossa janela. Então espero que você tenha curtido aí essas explicações e que isso tenha agregado valor para a sua carreira, para a sua formação, especialmente se você for aquele cara que está interessado em entrar na área, já trabalha no NOC, no N1 e belo dia vai ser convocado para fazer um trabalho desse porte aí. Tá? Um grande abraço. Agora, antes de inserir a próxima, vai aqui na console e
digita lá o comando Show Platform, vê se ele reconheceu o cara lá. Não, entra pra caralho aí. Admin Show Platform. Tá diminuindo já. Então, você vê aqui, ó. Só no V2, tá vendo? Pronto. Então ele reconheceu o segundo cara. Beleza. Vamos fazer a instalação do outro módulo agora. Então, nesse momento, esse já foi instalado, tá? A versão 2, a versão atual. Tem uma diferença de discrepância entre eles, mas já foi reconhecido. Tá aqui. São 2 e... beleza. Vamos botar a próxima. Pode tirar só desse cara aí. De baixo aí. Oi? Não pode deixar isso aí. Vamos aqui, pega a tela dele. Vê que ele deu uma subida no... Ele é bizarro. Aí depois você dá uma apertada melhor ali. Tá. Ah, beleza. Vamos aqui na caixa então. Dá uma olhada. Vou apertar, Vou apertar ele meio. Então, nesse exato momento, aqui no admin. Tá aqui, ó, ele reconheceu, né, os dois módulos aqui. Tá sereninho. Tá. Eu vou checar os logs daqui a pouco, obviamente, mas reconheceu. Ficou aqui, ó. Beleza. Show! Ó, vamos agora botar outra placa, né? Mostra eu também aí. Tá aí a criança. Bota a fibra aqui, ó. Olha. Mais fibra. Ó, tá tirando aqui. Essa fibra aqui não tá. Beleza. Tem que olhar agora no log, está reinicializando, show platform, show log. Vamos ver. Então tá aqui, ó. A primeira placa que foi migrada está rodando, a segunda, present, né? Então a gente vai, infelizmente não dá para usar a seta para cima aqui na console, está digitando o comando. E daqui a pouquinho ela vai inicializar. Beleza? Vou acompanhar mais aqui um pouquinho. Então, nesse exato momento, tudo concluído, podemos ver aqui que o novo módulo aí está trafegando. Os módulos legados foram arrancados do chassi
E uma nova placa já foi inserida aqui para fazer a expansão da rede também. A placa nova também, igualzinha a outra que foi demonstrada, ou seja, duas placas novas, as placas velhas removidas e também havendo a substituição dos módulos de ventilação, do fan tray. Então está aqui o procedimento todo concluído. E aqui nós temos um módulo que foi um dos módulos que foram substituídos. Tá? No caso aqui, uma NAVK2T20GE, é um módulo de primeira geração, um módulo bem legado, né, com duas portas 10 GB ali, o restante de portas gigabit, obviamente, das 20 portas, tá? FPGA, octopus, as NPUs estão aqui por baixo, memória, enfim, tá toda aqui. A placa está em excelentes condições, mas infelizmente não atende mais as características do projeto aqui dessa rede. E aqui do lado nós temos os módulos de ventilação que foram, né, removidos aqui. No caso, você vê que é o fan tray da primeira geração. Já embalamos aqui, isso será decomissionado e colocado no estoque da companhia para qualquer eventualidade aí, ou então para fazer um trade-in, uma troca, né, colocar isso para rodar no mercado. Então está aqui o material que foi retirado do equipamento. Então, depois que a gente colocou esse módulo lá dentro, você vê que é importante aqui a gente verificar, ó, que a line card está iOS XR Run, aqui também está XR Run, obviamente. Eu já limpei os logs, mas isso pode ser visto também no inventário da caixa, tá? A presença desses módulos, do fan tray, aquela coisa toda. E a parte energética aqui, para ver quanto é que sobra agora, ó, 1.200 watts sobrando. Então você vê que ambas as placas pegando 550 watts máximo, né? As RSPs com 350, os fan trays, que são os que mais consomem aqui nesse caso, 600 cada um. Então ainda tem 1.200 aí watts de suficiência. Aqui você vai ver o seguinte, o que eu tenho ativado em termos de software? Eu tenho a versão... Estou gravando vídeo e conversando com a equipe ao mesmo tempo, hein? Que maneiro. Então a versão 642 é o que está ativado, mas comitado a versão anterior. Então o próximo boot que a gente der na caixa, você vai fazer o rollback. O que a gente tem que fazer? Dar um install commit agora. Aí a versão que ele vai botar na próxima vez vai ser a 642. Beleza? Tem um porém. Porém é o seguinte. Depois de mexer no software, vê que eu tenho que atualizar CBC, FPGA e ROM das RSPs e dos line cards apenas o FPGA 4. Tem que sofrer. Entendeu? Aqui a gente vai botar aqui um upgrade FPD location all, aqui no caso. FPD all location all. Aqui é o seguinte, ele vai dar uma mensagem enorme que nessa hora ninguém pode configurar, ninguém pode mexer, tirar módulo, mexer em link, nada, porque ele vai reprogramar o firmware. Se der BO aqui, tenta fazer um rollback. Se fizer cagada, é reunião. Entendeu? É que nem mexer na BIOS do teu computador, sabe? Ele fala assim, não pode tocar no seu PC que está mexendo. Aqui é o procedimento mais delicado. Então ele vai... apesar de ter mandado ele fazer em todos, aonde não for necessário fazer o procedimento, ele pula. Então ele ia não preciso fazer aqui não, porque já está atualizado. Então cada componente, seja ele um FPGA, um CBC, uma ROM de cada módulo, que for necessário fazer o upgrade, que é o que ele marcou aqui em cima como yes, né? Ele vai lá e vai executar. Entendeu? Quando acabar esse cara, eu vou ter que botar. Para quê? Para ele recarregar os módulos com esse novo firmware. Só que o que eu vou fazer? Eu vou dar um install no Service Pack. Tem um Service Pack para fazer. Ou seja, está com o iOS XR versão 642, que é a última versão suportada pela RSP 440. Eu não posso botar iOS até a 65, depois da 642 tem várias versões, inclusive a versão 7, mas eu não tenho como botar essas versões porque a RSP 440 não suporta esses caras. Então a gente vai ficar aí basicamente sentado nessa parada aí. Entendeu? Aí em vez de dar 2 boots, eu vou tentar dar um boot só. Como? Coloco o Service Pack que ao ativá-lo
ele já boota para você. Entendeu? Aí se ele botar soft e não hard, aí vai ter que dar um reset de fato, com comando específico, para ele poder carregar o firmware na nova versão. Enfim, essa história aí, quando acabar eu mostro. Então, aí acabou o procedimento, né? Então a gente vê aqui, ó, tem que fazer o upgrade aqui, tem que fazer o upgrade aqui, enfim. Aí rodamos o procedimento e ele foi fazendo. Levou aí uns quase 10 minutos, mas ele conseguiu fazer o upgrade de todos os, né, os módulos. Então, se você repetir o comando, ele fala que continua porque ele já fez, mas ele tem que reinicializar. Você já fez o procedimento. Beleza. Aqui, a gente já sabe que o software que está ativo é a 642. Só que a 653, a 533, ela já não é mais a commitada, que eu mandei ele fazer um install commit, né, eu acho. Então, a versão, próximo boot do equipamento, ele já entra com esse software. Matei a charada. Só que tem um negócio aqui. Que negócio é esse? Aqui é um software inativo, né? Tem a 533, depois te remove, né? Mas tem esse camarada aqui, ó, o SP8. Vamos ativar esse service pack. Install, activate. O 7 não precisa Oi? O 7 não precisa Não, 8 são acumulativos, né? Porque na verdade eu já tinha me antecipado e colocado tudo ali dentro. Aí na última janela que eu tive com a Priscila aqui, aí eu fui checar, pô, sabe a versão mais nova. Eu falei, tipo, eu já lancei. Depois a gente arranca. Ele vai fazer isso de forma assíncrona. Então ele vai fazer uma validação aqui se ele pode, a operação número 170, se ele pode proceder ou não com o negócio. Ó, ele vai te dar o alerta, ó, ele vai reinicializar os seguintes nós, os dois line cards novos e as duas RSPs. Sim ou não? Sim. Puf. Então ele está lá em segundo plano fazendo. Dá um show install request aqui, você vê que ele está lá 10%. Tá? 10%. E você pode dar um show install log reverse aqui. Isso aí, pessoal, essa foi mais uma janela de implantação e o dia está raiando. Olha que maravilha. Para quem quer trabalhar com TI e Telecom, tem que se acostumar com esses horários maravilhosos aí, de você ficar de madrugada, ver o sol nascer. Pelo menos aqui a vista é muito bonita. Olha que bacana. Então tá aqui. Essa foi mais uma janelinha de implantação. Vamos ver aqui o outro lado da cidade. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que tenha sido informativo, que tenha sido inspirador. E nos vemos aí no próximo vídeo. Olha que maravilha. Dia nascendo. Valeu, galera. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo. Fui!